E aí, gente, tudo bem? É, Antes de começar o vídeo de verdade, né, eu tô passando aqui para falar com vocês que esse vídeo de hoje vai ser uma introdução ao CSS e é a primeira aula do meu curso de CSS. Se vocês têm interesse e querem aprender realmente CSS, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição e vejo vocês depois da aula. Até mais. E aí, gente, bom dia. Começando agora a nossa primeira aula de CSS, realmente, né? Começando também essa primeira parte um pouco mais teórica de CSS, que a gente vai lidar um pouco sobre a base ali necessária para conseguir acompanhar as aulas práticas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre seletores nessa primeira parte, sobre pseudoclasse, pseudoelemento, atributo, falar um pouco sobre unidade também. Então essa primeira parte, né, essa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre, tentar responder essas três perguntas, né, sobre o que é o CSS, o porquê é interessante a gente aprender ele e como a gente pode utilizar ele no nosso código. O CSS, né, traduzindo para o português, é exatamente folhas de estilo em cascata. Ele é o que coloca a camada visual no nosso código, né? Então, se você tem um site, um sistema, um aplicativo ali, web, a gente utiliza de CSS para qualquer coisa que for lidar com a camada visual mesmo do nosso sistema, né? Então, se a gente quer colocar uma cor, quer posicionar algum elemento, através de seletores e as regras, né, a gente vai definindo como que aquele elemento ele vai se mostrar para o usuário. Tá bom? Basicamente isso que é o CSS, né? Acaba que ele não é uma linguagem de programação, né? Ele é só uma, também não é uma linguagem de marcação, né? Igual o HTML, que no caso é. Ele é só uma folha de estilos mesmo que vai correlacionar, né, o elemento, né, com as regras que você adicionou para aquele elemento, tá bom? E por que aprender, né? O porquê utilizar é bem intuitivo, né? Você não quer que o seu sistema fique com aquela cara esquisita que é padrão do HTML. Mas por que aprender realmente o CSS, né? Aí isso já é uma questão até um pouco de mercado de trabalho, tá? Eu já estou na área já tem alguns bons anos, né? Mais ou menos uns 12 anos, 10 anos ali que eu estou trabalhando com front-end e eu vejo uma deficiência muito grande de pessoas que realmente sabem mexer com estilo. Então eu coloco isso por dois motivos principalmente, né? Um que eu acho que a galera não consegue entender realmente a potência que tem CSS, né? Qual que é a capacidade que essa tecnologia te dá. Então, por não enxergar, também não enxergam valor nisso. E outro motivo é que o front-end nesses últimos anos deu um boom violento, né? A área de trabalho está extremamente aquecida e muita gente vem migrando para essa área de front-end. E até pessoas de outras áreas de programação. Então, é muito mais simples, por exemplo, para um desenvolvedor back-end aprender JavaScript e já começar a trabalhar com front-end do que ele realmente pegar essa base de estilo, entender quais são as particularidades de um HTML semântico. Então, eles já vão direto pro JS e já começam a trabalhar e deixam o CSS de lado. E por que é possível fazer isso, né? O CSS ele consegue ser muito modular, né? Ele consegue ser muito reaproveitável. Então você tem muitas bibliotecas na web, né? Por exemplo, você tem o Bootstrap do Twitter, você tem o Material que é do Google e basicamente eles te dão um Ctrl+C, Ctrl+V de componente para você utilizar e você precisa preocupar zero com o estilo. Então com isso acaba que você já tem uma base, né, pronta na internet de estilos que você quer utilizar e você tem também desenvolvedores que estão focados mais no JavaScript. Aí juntou os dois e acaba que o mercado fica defasado de pessoas que sabem mexer com o estilo. Eu falo por experiência própria, né? Eu comecei da base teórica mesmo de front-end, comecei como back, mas na época que ainda não tinha essa separação entre back e front.
Então, quando eu migrei para front-end, né, bem no início da minha carreira, logo eu percebi que o CSS já estava faltando gente, sabe? É, e hoje, se você quer ter um diferencial no mercado, se você quer realmente entender e conseguir aplicar é, estilo na sua página, corrigir bug de forma mais eficiente, e não deixar a sua experiência limitar a sua criatividade, porque eu acho que é isso que acontece. Acaba que por você não entender e aplicar ali o CSS no seu dia a dia, a sua criatividade fica limitada, né? Então é por isso que é um dos grandes motivadores de eu estar fazendo esse curso. É por isso que eu quero ensinar CSS, porque a gente precisa de gente no mercado que saiba mexer com estilo, tá bom? Falei muito, né? Mas é isso. Então, como que a gente pode utilizar, né? Vamos um pouco para a prática aqui. E a gente tem três formas que a gente consegue utilizar o CSS, né? A gente tem as regras inline, nas próprias tags, tem as regras no arquivo e as regras externas, né? Eu tenho aqui no meu Visual Studio Code é, uma pasta que eu criei, né? Não tem nada aqui dentro. E vamos criar um arquivo HTML aqui, só para vocês começarem a entender como que funciona. Eu vou utilizar o Emmet para criar a abreviação aqui mesmo e vou deixar do jeito que está. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um parágrafo. E vamos ver como que isso vai ficar lá no nosso HTML. Eu estou abrindo aqui. E, ó. Estamos vendo aí, né? Nosso primeiro parágrafo estilizado. E é assim que o navegador ele já renderiza, né? Então vamos supor que a gente... Deixa eu dividir essa tela aqui junto com o nosso código para ficar legal. Tá? Isso, boa. Então, aqui, nosso primeiro parágrafo. E vamos lá. Se eu quero colocar, a primeira forma, né, colocar um estilo inline, né? O estilo ele vai direto nessa tag aqui. Então a gente adiciona aqui a tag style, né? E dentro dessa tag style a gente vai colocar o conjunto de regras que aquela tag específica a gente quer que tenha no nosso código. Então, por exemplo, se eu quero que essa nosso primeiro parágrafo ele tenha uma cor vermelha, eu posso colocar um hexadecimal aqui. Deixa eu salvar e dar um F5. Pronto, ó, vermelho. Dessa forma, eu não preciso, né, usar seletor, né? O seletor já é a própria tag onde é que eu estou colocando esse estilo, certo? Vamos colocar um segundo elemento aqui, colocar um H1, por exemplo. Coloca ele em cima aqui do nosso P, tag de título. Beleza? Visualmente ela vai ficar dessa forma. E aí vamos supor que está muito grande isso aqui, né? A gente não quer que isso fique dessa forma. Vamos utilizar aqui as regras no documento, né? No arquivo. Então lá na nossa tag head, a gente vai adicionar a tag de estilo. Beleza? Essa tag de estilo aqui dentro a gente vai usar o seletor e as regras que a gente quer para mudar, né, para modificar esse componente. E não precisa preocupar muito que essa questão de regra, seletor, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, vou pegar aqui o H1, né? E nesse H1 eu quero que o tamanho desse H1 fique um pouco menor, né? Vou querer que o font size dele fique com 16 pixels. Tá bom, vamos lá. E pronto, beleza? Tanto essa forma quanto essa outra, elas funcionam da mesma forma, né? Elas pegam o elemento e modificam. A diferença é que aqui eu falo qual elemento que eu quero. Porque você concorda que aqui eu estou numa tag meio que genérica? Eu não tô, eu tenho que apontar para qual
elemento que eu quero que o font size seja 16 pixels. Basicamente essa que é a diferença entre esses dois, que aqui eu já coloco dentro do próprio elemento. Além disso, né, a gente tem como buscar um arquivo externo. Vamos criar aqui um style.css e nesse style.css a gente vai colocar a mesma coisa do mesmo jeito que a gente colocou aqui dentro, sabe? Do style. Vamos criar uma nova tag, vai ser o nosso H2 e aí vamos chamar ela de tag de título, subtítulo. Título. Não sei se tem if, né? Vamos supor que tenha. Na nossa tag, nosso style.css, a gente vai, mesma coisa lá, igual a gente já tinha feito, seleciona o nosso elemento, que é o H2, e adiciona a regra para ele, né? Nesse caso eu quero que ele tenha uma cor, vamos ver primeiro, né, como que está no nosso CSS, e eu quero que ele seja, vamos ver, de cor azul, tá bom? Então vamos colocar o color, e a gente pode colocar blue aqui, né? Além do hexadecimal, a gente tem essa opção de escrever o nome da cor também. Se a gente der F5 aqui, a gente vai ver que não acontece nada, né? Porque a gente tem que linkar, né, esse style.css nesse index.html. A gente tem que falar com esse documento HTML, ele vai utilizar esse CSS. Então, para isso, a gente tem uma tag, né, que a gente chama de link. Eu acho que se você chegar aqui no VS Code e colocar link e der um tab, ele já completa com alguns parâmetros para você. Então, a gente tem esse rel para falar aqui qual que é a função desse link, né? É um style sheet, é uma lista de, né, a folha de estilo. E o href que vai apontar para esse cara aqui, ó, para o nosso style.css. Como esse style ele está na mesma hierarquia do nosso documento, né? Só style.css já chama ele. Se eu dar F5 aqui, ó, pronto, pegou a tag de subtítulo com a cor azul. Então é basicamente essas três formas que a gente tem que utilizar. Qual que seria a mais indicada, né? Cada uma tem sua particularidade. Então, você acaba que num sistema, num projeto, você vai acabar utilizando essas três formas, né, dependendo do seu contexto. Essa aqui, de tag inline, né, de estilo, ela é importante para quando você tem uma estrutura de repetição no seu documento, né, e você queira passar algum valor aqui que seja dinâmico. Sei lá, uma fonte, um tamanho, alguma coisa até que sobrescreva o comportamento padrão dos elementos de cima, enfim. Essa tag de estilo aqui, no documento, ela também é bastante utilizada quando você tem um componente separado. Então, quando você quer componentizar alguma estrutura ou algo do tipo, você consegue fazer com que as regras dessa estrutura, desse componente, é, sejam importadas tudo junto. Você não precisa ficar importando o arquivo separado, né? Então, também é interessante você utilizar dessa forma aqui. E o link, né? O link você utiliza de forma mais geral. Então, se você está importando algum arquivo externo, né, não precisa estar dentro do seu documento, quando você vai utilizar plugins, por exemplo, ou coisas do tipo, quando você tem regras mais globais, você utiliza dessa forma, né? Quando você vai fazer layout, né, apenas, não vai fazer componente, não tem nada integrado, geralmente você usa dessa forma aqui. Você vai ver que na nossa parte prática, a gente vai utilizar basicamente o style.css dessa forma aqui, tá? E a última coisa para falar sobre formas de importação e particularidades sobre isso é que você tem hierarquias, né? Então vamos supor que a gente só tem aqui no nosso código o H1, beleza? E esse H1, eu vou tirar tudo aqui e lá no nosso style vou colocar H1 color blue, tá bom? Vai ver que o nosso H1 vai ficar com a cor azul. O style, esse aqui tá aqui dentro, essa regra de cor azul, né? Esse style
no documento, ele tem uma hierarquia mais forte, né, ele é mais importante, entre aspas, do que o arquivo externo. Então, se eu colocar aqui H1 e uma outra cor, vamos supor a cor vermelha, color red. Por importância, essa cor aqui vai sobrescrever o nosso estilo, beleza? Da mesma forma que se eu colocar na tag, a tag também vai sobrescrever o que está dentro do style aqui. Então, ó, é nessa hierarquia. Essa aqui é mais específica, porque eu já estou indo direto na tag, então ela tem uma importância maior, então ela sobrescreve as anteriores. Essa aqui, ela está nesse documento específico, então ela tem uma importância sim, né, hierarquicamente falando, maior do que o link, e o link, como é mais genérico, ele fica nesse último lugar, tá bom? Então é isso, nossa primeira aula. Na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre as sintaxes, né? Entender um pouco melhor sobre essa bagunça aqui que eu escrevi. Tá bom? Vejo vocês lá. Até mais. E aí, gente, o que vocês acharam da aula de hoje? Novamente, né, essa aula ela é a primeira aula do meu curso introdutório de CSS, realmente é um apanhado geral, é um primeiro passo ali para começar a entender as folhas de estilo. E se você tem interesse em realmente aprender a utilizar o CSS, como utilizar realmente de forma efetiva, né, performática, esse curso eu acho que é super indicado aí para você, né? Se você está começando agora, nunca viu CSS, como você pode ver, a primeira aula foi bem introdutória mesmo, né? Os primeiros passos com CSS. E aí a gente vai andando, né? Evoluindo junto com o conhecimento. Então a gente vai aprender sobre seletores, vai aprender sobre media query, vai aprender sobre pseudoclasse, pseudoelemento, o uso de variáveis, importações. Enfim, a gente vai aprendendo bastante coisa sobre CSS e depois a gente vai passar para uma parte mais prática, que é a criação de duas telas de login. E nessas telas eu vou mostrando a forma como eu estruturo meu pensamento na hora de criar ali o meu estilo, como que eu separo um pouco as minhas pastas, a estrutura, a arquitetura, eu ensino sobre animação, sobre media query, enfim, vou pegando na prática mesmo junto com vocês. E eu fiz com muito carinho esse curso, fiz com muito amor mesmo. Espero que vocês gostem, né? Dê uma olhada aqui no link na descrição e me contem, né, o que vocês acham aí. E vejo vocês nas próximas aulas. Até mais!